Olá, people! Esse é o primeiro vídeo de uma série em que eu vou falar a respeito de produção de artigo e de trabalho de conclusão de curso, ou seja, o famoso TCC. O que a gente deve fazer, como que a gente deve começar. Eu sei que é dúvida de muita gente que está nessa área, né? Quem está querendo, de repente, também seguir carreira acadêmica, não sabe como faz para produzir um artigo, quais são as etapas. Então, essa série meio que vai ser um mix. E eu vou começar primeiro falando da produção do pré-projeto e do projeto de TCC, e depois eu vou esmiuçando até que a gente chegue no artigo, porque o artigo eu acho que é a parte final, tá? Então, como o processo tem várias partes, eu decidi, como eu comentei com vocês, fazer uma série, e eu vou pretender publicar vídeos curtos, em que cada vídeo eu falo de um processo. E a ideia hoje é que eu converse com vocês um pouquinho a respeito do início de tudo. O que é o início de tudo? Quando eu preciso fazer um TCC, ou quando eu quero escrever um artigo, ou quando eu preciso criar um projeto ou um pré-projeto para minha dissertação de mestrado ou de doutorado, o que eu devo pensar? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus orientandos é o seguinte: a gente tem que lidar com um objeto que seja agradável pra gente, que seja fácil da gente trabalhar, fácil no sentido de a gente sabe mais ou menos onde encontrar as informações que a gente precisa ser algo que esteja próximo do nosso cotidiano, porque é algo que a gente vai ter que lidar durante alguns meses ou alguns anos, né? Depende do seu projeto. Então, essas são as primeiras dicas que eu oriento. E só que tem uma dica que é extremamente importante, foram os meus professores que me deram, eu segui e eu passei adiante. Você não pode ficar eternamente apaixonado ou apaixonada pelo seu tema, apaixonado de forma cega, ou seja, escolher um tema em que você goste muito, em que você é tão apaixonado que depois de ter que lidar com esse tema, ter que estudar ele muitas vezes, você vai acabar enjoando dele, sabe? Então é algo assim, que tem que ser algo que você gosta, mas que você não seja cegamente apaixonado, e que esse algo que você gosta, ele também tem que trazer as qualidades e as características que fazem ele se tornar um projeto de pesquisa. Não adianta nada, por exemplo, eu gosto muito, eu gosto muito da banda de rock Pearl Jam. Ok, e eu decido estudá-la na minha área de atuação. Hoje eu trabalho com semiótica. De repente eu olho e falo assim, gente, mas o que eu poderia abordar de semiótica com essa banda, né? Eu precisaria ficar muito tempo ali, de repente estudando, lendo as letras para decidir um tema, e eu acabaria misturando as coisas, então talvez não funcionaria, né? Agora hoje, por exemplo, eu estudo narrativa digital seriada, tá? É algo que está mais dentro do meu escopo, do meu campo de estudo, é algo que eu trabalho em sala de aula com os meus alunos, é algo que eu converso bastante aqui nos meus perfis nas redes sociais, é algo que é mais tranquilo de eu trabalhar, e o objeto que eu escolhi estudar não é algo, nossa, que eu sou extremamente fã, extremamente apaixonada, mas é um objeto que me dá a oportunidade de estudá-lo, ou seja, ele tem todas as características que faz com que ele seja estudável para mim nesse meu escopo. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Então não adianta você ser apaixonado por uma coisa e decidir estudar isso, sendo que isso não faz tão parte do seu escopo, ou de repente você pode cansar desse projeto. Então, o seu projeto, o seu tema tem que ser algo que está dentro das suas possibilidades, tanto de trabalho quanto de estudo. Tá? Essa é a primeira dica. A outra que eu já vou aproveitar nesse vídeo é o seguinte: quando você pensa num tema, você tem que começar a pensar na temática do seu estudo antes de escolher o objeto. O tema, ele é algo que ele é extremamente difícil, porque a gente precisa afunilar e deixar ele mais específico possível. Essa é a maior dificuldade de todos os meus alunos, de todos os meus orientandos, porque sempre chegam para mim assim, por exemplo, assim: olha, professor, eu quero estudar o feminismo. Ah, ok. Mas o que do feminismo? Onde? Qual que é o exemplo? Qual que é o estudo de caso? Entende? Você precisa responder uma série de questionamentos para chegar na sua temática principal, que é onde se dá a problematização, que isso eu vou deixar para falar em outro vídeo, tá? Então vamos pensar assim: ah, você quer estudar sobre feminismo? O que mais? Feminismo do Brasil nos anos 60.
Pronto, eu já tenho algo que é mais específico, entendeu? Então, de feminismo, que é um tema macro, eu vou afunilando e vou deixar ele num tema mais específico. Mas ainda assim, ele tá muito macro, o feminismo no Brasil nos anos 60. O que exatamente? Para você falar a respeito disso, você não pode sair escrevendo sobre isso no trabalho aleatoriamente. É preciso que você faça uma pesquisa e é preciso também que você tenha um caso. É preciso você analisar algum caso em que isso acontece e dependendo de algo que você quer expor. Então vamos supor que você quer falar de problemas de feminismo, problemas que as mulheres sofreram. Problema, na verdade, não de feminismo, no caso, né? Um problema, sei lá, de machismo na área profissional de mulheres jornalistas que elas sofreram na década de 60 no Brasil, no jornal tal, naquele período, e o que desencadeou, como que a imprensa retratou aquilo, tá? Um exemplo. Percebe a diferença? Então eu saí aqui de um tema que é feminismo, fui para feminismo no Brasil nos anos 60 e agora eu encontrei o meu objeto de estudo. O meu objeto vai ser aquela revista ou aquele jornal ou aquele movimento na década de 60 que aconteceu naquele lugar, dentro daquele período em que desencadeou uma série de reportagens especial de mulheres que sofreram consequências do machismo em algum momento, enfim. Agora eu tenho praticamente eu tenho a minha problemática aqui, do que eu vou lidar. Mas eu já consegui construir o meu objeto, tá? Então, eu acho que pra gente não se estender mais hoje, eu vou ficar por aqui, tá? Então, a primeira dica foi: não se apaixone pelo tema, mas faça um tema que te agrade, que você tem bastante contato, que você possa pesquisar. E outra coisa, ao definir uma temática, faça-se perguntas e defina também o veículo ou o caso ou o que você quer estudar dentro daquele tema. Então não dá pra gente estudar um tema macro, porque senão o artigo, a tese ou a dissertação teria 5, 10 mil páginas, não faz sentido. Então para que a gente faça um trabalho enxuto, conciso, bem pesquisado, a gente precisa o quê? Especificar. Então dentro de um tema macro, você vai pegar um tema específico, tá ok? Espero que você tenha gostado desse primeiro conteúdo, tá? Logo menos terei outro vídeo em que eu vou falar a respeito da problematização.